A gente encontrou, ao longo dos primeiros meses desse ano, influenciadores mirins, crianças e adolescentes, crianças de 6, 7 anos de idade, fazendo publicidade de jogo do tigrinho, de cassino online, de jogos irregulares, nem de bets necessariamente, né? Que são completamente irregulares, à margem total de qualquer regulamentação, dentro de plataformas como o Instagram. Né? Centralmente aqui é o Instagram que a gente denunciou. E a gente achou 9 perfis de crianças e adolescentes fazendo esse tipo de publicidade. Publicidade feita nos stories. Existe todo um método, né, para que isso não seja registrável com tanta facilidade, para que não se rastreie com tanta facilidade, mas a gente conseguiu monitorar e gravar esses stories. E a gente reportou para a própria plataforma, para o Instagram, quase um trava-língua. E o Instagram respondeu para a gente essas denúncias internas, numa ferramenta de denúncia interna da plataforma, que esse conteúdo não feria as diretrizes da comunidade. E isso nos deixou bastante preocupados. A gente, então, partiu para uma denúncia para o Ministério Público de São Paulo, também para a Secretaria Nacional do Direito do Consumidor, né, do Ministério da Justiça, e hoje enfim, a própria AGU, também você tem vários órgãos olhando para isso e questionando plataformas como a Meta acerca dessa possibilidade, né? Como é que as plataformas estão permitindo que crianças estejam fazendo publicidade para outras crianças desse tipo de conteúdo, né? Então essa é uma das ações que a gente... Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque eu não sei até que ponto esbarra na própria legislação ou a leitura dessa legislação. Porque, por exemplo, quando tem toda a regulamentação de bets, e convenhamos, toda a preocupação foi única e exclusivamente arrecadatória. O foco foi só arrecadação. Arrecada e acabou, e o resto a gente pensa depois, se vier a pensar, né? Porque só parece que a sensação que dá só começou a pensar o que seria problema, sequela, o que era mais preciso fazer depois que as reportagens começaram a mostrar os problemas dos mais variados. Enfim. Mas aí, quando eu penso na publicidade, eu realmente não sei. Por exemplo, outro dia a gente fez outro programa aqui sobre influenciadores digitais, de uma forma geral, e uma grande dúvida era quem que é responsabilizado, como que se responsabiliza, não era nem criança nem não criança, enfim. E aí tinha um vácuo, né, nessa legislação. Então, eu não sei, por exemplo, nesse caso, se a própria legislação da parte da publicidade, não sei se no seu caso você traz para a gente, porque eu acho que precisa esse esclarecimento. Claro, tem toda uma cobrança em relação às redes, a essas grandes plataformas, a gente tem que fazer, mas até que ponto isso também não fica frouxo? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, é possível haver interpretações de leis e normas que já existem no Brasil, relativas à proteção de crianças e adolescentes, relativas à vedação, proibição de publicidade que é destinada a crianças ou publicidade que é destinada a adolescentes no sentido desse conteúdo. Então, se a gente está falando de um conteúdo que é deletério para o desenvolvimento daquele adolescente, ela não pode ser voltada para adolescente. E para criança de até 12 anos, ela não pode haver de uma maneira direcionada, porque córtex pré-frontal ainda não desenvolvido, a criança não tem condição de lidar em pé de igualdade com aquele apelo, né, que a publicidade geralmente faz, de qualquer coisa, né. Então você tem uma série de leis e normas que já permitiriam essa vedação, essa proibição. O que acontece é que falta muita vontade, né, do ponto de vista das empresas, do ponto de vista do Estado, para aplicar essa legislação, essas normas. Do ponto de vista da regulamentação de bets ou de redes sociais, acho que os dois precisam ter um olhar igualmente sopesados aqui, importantes, né? Você tem vácuos interpretativos que vão precisar ser, de alguma forma, endereçados, né, olhar para isso com mais seriedade. Eu concordo com você, acho que o Ministério da Fazenda deu um passo inaugural que é importante no sentido de prover algum tipo de divisa do ponto de vista fiscal, alguma coisa importante que se faça, mas de outra parte, se você continua permitindo a publicidade, você está dizendo que as crianças vão poder continuar tendo acesso a isso.